No dia 30 de março de 2025, um homem aqui no Brasil chamado Wellington Costa estava nadando com amigos em um rio em meio à floresta em Goiânia. Porém, o rio havia passado por fortes chuvas recentemente, deixando a correnteza muito mais forte do que o normal. Além disso, o local era cheio de pedras e bastante perigoso. Mesmo assim, Wellington entrou na água sem pensar duas vezes. O problema é que ele nunca mais conseguiu sair, e apesar dos amigos estarem a poucos metros dele, ninguém conseguiu encontrá-lo a tempo. O vídeo não mostra nada gráfico, mas é extremamente perturbador saber que aquelas foram as últimas imagens dele com vida. E também serve como um alerta assustador sobre o quão perigosas águas turvas podem ser. Aí não aguenta, estamos aqui, ó, a paisagem. Vou levar o carro, vou levar o carro. É o quê? Vou levar o carro. Tu, com teu olho cego, Meu amigo, tu vai ser meu GPS. tu pula quebra-mola, rapaz, eu tô é bom. É melhor quebra-mola do que pular uma ponte dessa ali, ó. Morreu. E ele tá cheio de pedra aí, ó. Desmaiou. Desmaiou. Vou caçar esse dele. Ô, cadê o Negueba, velho? Ô, Negueba! Desmaiou, mano. Desgraçado. Caça o neguinho, velho. A família ainda manteve a esperança de que talvez ele tivesse conseguido sair da água sozinho, mas dias depois, o corpo de Wellington Costa foi encontrado a cerca de 1 quilômetro de distância. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, acredita-se que ele possa ter batido a cabeça ao mergulhar, e por causa da correnteza extremamente forte após as chuvas, seu corpo acabou sendo arrastado antes que os amigos conseguissem alcançá-lo. Então fica o alerta: nunca mergulhe em águas assim, não apenas pelas pedras escondidas, mas também pelas correntezas perigosas e fortes. Em 30 de abril de 2026, uma garota chamada Carvis cavalgava com seu cavalo Cadillac por uma trilha no meio da mata, acompanhada de seu cachorro Pero, quando o cavalo repentinamente começou a agir de forma estranha, encarando fixamente algo à distância. What was that? Did you hear that? What do you see? Do you see something? All right, we gotta go. Come on. Whoa. Hey, listen to me. It's super slippery. Pouco depois, ela escuta um som vindo da mata enquanto o cavalo simplesmente para e fica encarando a direção do barulho. Sentindo que algo estava errado, Carvis monta rapidamente no cavalo e volta pela trilha, enquanto os animais continuam agindo de forma estranha. Foi então que ela percebeu um helicóptero sobrevoando a área. What is going on right now? What do you see, boy? What do you see? Whoa, Caddy. No. Don't do it. Okay, I knew you were. Oh my gosh. Oh my gosh. Caddy, I'm falling. Caddy. Whoa, 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 whoa. De repente, o cavalo dispara para fora da trilha sem controle, ignorando completamente os comandos, e Carvis quase acaba caindo. Depois de atravessarem uma área aberta, eles conseguem voltar para a trilha, justamente no momento em que os sons na mata parecem estar se aproximando cada vez mais. What was that? Did you hear that? Yeah, you heard that too? Do you see it? It sounded like somebody screaming. Enquanto tentava sair dali o mais rápido possível, Carvis percebe que seu cachorro Pero havia desaparecido. Okay. Where's Pero? Pero? Oh no. Pero! Come here, boy, where'd you go? Oh no. Pero! Oh no. Depois de algum tempo, ela consegue encontrar Pero e continua pela trilha enquanto a noite começa a cair. Durante todo o caminho, as orelhas de Cadillac permaneciam levantadas e inquietas, como se o animal estivesse atento a algo escondido na mata. Cadillac's been acting weird and keeping his ears really perked up and forward this whole ride, so I wonder
if he's been listening to something that I haven't been able to hear. But there's no telling. We're just trying to get home at this point. Conforme eles se afastavam da área, os sons estranhos finalmente pararam. Well, whatever it was, I think we got away from it finally. I haven't been hearing any weird noises anymore. Depois de ouvir alguém gritando e sons se aproximando pela mata, além do comportamento estranho do cavalo encarando algo à distância, Carvis percebeu que havia algo muito errado naquele lugar. Yeah, you heard that too? Muitas pessoas acreditam que aquilo não era um animal comum, mas algo muito pior escondido na mata, e talvez a maior lição dessa história seja que você sempre deve confiar nos instintos do seu animal. O que você acha que realmente estava lá naquela floresta? Este vídeo vem do canal Rick's Paranormal Adventures, um canal britânico de caça a fantasmas onde Rick e sua equipe enfrentam condições extremas para explorar os limites entre a história e o paranormal. Neste vídeo, eles vão em uma ponte em meio a uma floresta com fama de ser assombrada. Tudo aconteceu em 14 de abril de 2026, na Judy Bridge, em Bradford, West Yorkshire, na Inglaterra. Back to Rick's Adventures, everyone. Thank you for joining. Tonight, I am returning to Judy Woods. Last time I was here, I was forced to leave because something drained both my batteries in my torches and it drained the battery in my camera as well. Tonight I brought backup batteries with me, so I'm not going to get forced to leave, and I'm going to complete this investigation into Judy North to see if she's here and to see if we can capture anything with Captain Beavers, the Headless Horseman, and anything else that might haunt these woods. So we've just arrived now at the bridge. All the wildlife's kicking off with us because it's not expecting us to be here. But I'm more interested, obviously, in Judy and Captain Beavers tonight. And this time, we're going to see it out until we capture something paranormal. Rick e seus amigos chegam a Judy Bridge, um local conhecido por histórias trágicas e relatos paranormais. Na última vez em que esteve ali, algo misterioso drenou a bateria de todos os seus equipamentos, forçando o fim da investigação. Dessa vez, ele começa a chamar por qualquer presença na escuridão. Quase imediatamente o clima muda de forma estranha e pesada. Então sons de passos começam a surgir ao redor deles, passos que claramente não pertenciam a nenhum deles. So that one's just gone off. Put your EMF near it, see if it lights up or anything. Spirit, if that was you, thank you very much. So you saw that I'd settled them down before that went off. They all switched off. So we'll see if it happens again tonight with any others that we've got. Glowing eyes? Yeah. Where? Come here, Richard, because you're better off with us. Well, what it big? I don't know, I saw it through these. Oh shit, yeah. No, that wasn't glowing eyes. No, that's over there. They're like literally here. Right, just stop here. We do not need to go further than this. Any spirits with us tonight? Can you come show yourself on my device? On my camera? Enquanto avançavam mais fundo na mata para se proteger da chuva cada vez mais forte, a equipe percebeu um par de olhos brilhantes, observando eles no meio da escuridão total. That camera just cut out, guys, while I've captured an EV, while I'm capturing spirits on here. There's one on the steps. Are you aware I'm here? Yes, I'm here. Can you see him? Why's that gone off? I'll just point that to the steps there. Spirit, show yourself on my camera. Thank you, is that you? Can you come closer to us?
Looks like he wants to... Yeah, but to me it looks like someone wants to jump in. It's facing it, do you know what I mean? Spirit, I'm going to come closer to you. A investigação chega ao momento mais tenso, quando o aparelho Spirit Talker da equipe emite um aviso arrepiante. Cuidado! Poucos segundos depois, os investigadores veem uma enorme sombra completamente negra atravessando a Judy Bridge em alta velocidade. Após presenciarem aquilo, Rick decide que já tinham ido longe demais, ainda mais com a chuva ficando cada vez pior e ameaçando danificar todos os equipamentos que não eram à prova d'água. A equipe então arruma tudo rapidamente e deixa a floresta naquela noite. Rick voltou ao local para provar que as lendas eram apenas histórias, mas saiu de lá acreditando que existe algo naquela floresta que realmente não gosta de visitantes. Antes de irmos para o próximo vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like para receber novos conteúdos assustadores toda semana. Você também pode se tornar membro e fazer parte da família Zona do Medo. E agora, vamos para o próximo vídeo. Em 2022, o canal Abagato Thermal Hunting publicou um vídeo mostrando uma de suas miras térmicas. Normalmente, os vídeos do canal servem para demonstrar a capacidade dos equipamentos enquanto ele observa os animais da região ao redor de sua propriedade. Às vezes ele também caça javalis e coiotes em suas terras. Mas o curioso é que, em todo o histórico do canal, ele nunca havia registrado algo realmente fora do comum. Porém, naquele dia, enquanto analisava a floresta com a câmera térmica, ele encontrou uma coruja e aproximou o zoom nela. Depois disso, continuou observando a mata, até perceber algo realmente perturbador. O vídeo termina abruptamente logo depois disso, mas ao analisar as imagens mais de perto e em câmera lenta, parece ser uma mulher caminhando tranquilamente pela floresta no meio da noite. Nunca houve uma continuação explicando o que aconteceu, porém a descrição do vídeo dizia: "Eu estava chamando coiotes na floresta quando isso apareceu na câmera. Nem preciso dizer que encerrei tudo e fui embora naquela noite." A teoria mais comentada é que talvez fosse alguém andando pela mata sob efeito de drogas, mas ainda assim fica a pergunta: o que exatamente aquela mulher fazia sozinha naquele lugar, no meio da escuridão? Em 13 de fevereiro de 2017, duas garotas caminhavam por uma trilha histórica em Indiana até o local onde o pai de uma delas iria buscá-las. Enquanto atravessavam uma antiga ponte ferroviária, perceberam que estavam sendo seguidas por um homem estranho. Assustadas, aceleraram o passo, mas ele continuava acompanhando elas. Sentindo que algo estava errado, uma das meninas começou a gravar escondido para registrar o homem. Infelizmente, Liberty German e Abigail Williams nunca mais foram vistas com vida, mas o vídeo acabou se tornando uma das provas mais importantes da investigação. As imagens ficaram em segredo por 5 anos para não atrapalhar o caso, e só recentemente foram divulgadas ao público. See, this is the path that we go down. There's no path going there, so we have to go down here.
A investigação ficou sem pistas concretas por anos, até setembro de 2022, quando uma informação arquivada por engano foi encontrada. A dica vinha de Richard Allen, que havia dito estar no local naquele dia e afirmou ter visto as duas garotas. Porém, devido a um erro no processo, ele acabou sendo descartado como suspeito. No mês seguinte, foi oficialmente acusado pelos 2 assassinatos. O vídeo gravado pelas meninas ajudou a confirmar partes da versão dele e, enquanto estava preso, Richard confessou o crime mais de 60 vezes. Além disso, uma cápsula de bala encontrada na cena ajudou a condená-lo a 130 anos de prisão, sentença que ele agora tenta recorrer. Este vídeo vem do canal Journeyman's Hidden Realms, conhecido por passar noites em lugares capazes de fazer qualquer pessoa dormir de luz acesa. Ele utiliza câmeras com visão noturna, medidores EMF, gravadores de áudio e aplicativos Spirit Box durante suas investigações. Neste vídeo em específico, ele vai para Daring Woods, também conhecida como Floresta dos Gritos na Inglaterra. As you can see, I'm certainly getting some EMF spikes. I'm getting some issues with my camera at the moment, so please bear with me. So as you can see, we're getting some EMF spikes here currently. I'm not sure if you can see that. We're about, as I said, about a third of a mile into the woods. There's actually a split here. Hope you can see that. It actually runs in 4 directions. So I think what we'll do, we'll put this camera down, we'll leave it recording. And as you can see by the EMF, there's been responses. O investigador entra sozinho pela floresta cheia de barro por volta das 3h30 da manhã e monta seus equipamentos em uma encruzilhada isolada no meio da mata. Assim que começa a se preparar, o medidor EMF dispara com picos fortes e constantes, exatamente no cruzamento. A atmosfera pesada toma conta do lugar antes mesmo dele começar a fazer perguntas. Just heard yes. Could you give me some sign? Flames. Was someone burnt here? Did someone die in a fire? I'm listening. Can you give me something? Could you possibly just give me some sign that you're here? Don't leave. Don't leave just come through on the GhostTube app. I won't leave. If you want to talk to me, I'm more than happy to stay here and talk to you. Ele tenta se comunicar no meio da floresta silenciosa. De repente, uma voz clara surge na gravação dos equipamentos. A resposta vem com apenas uma palavra. Sim, algo parecia estar ao lado dele, escondido na escuridão. Into the woods any further? Or do not communicate with you? These are creepy trees. Are you going to scratch me? To let me know that you're here? Please give me something else. It's obvious that you want to talk to me. And I'm very pleased that you... Leave you alone? I'm sorry if I'm offending you in any way. All I want to do is talk. Hell? Are you in hell, or are you telling me to go to hell? Not what I expect. Ele então muda para um aplicativo de caça paranormal e a comunicação começa a ficar muito mais intensa. Uma sequência rápida de palavras perturbadoras surge. Chamas, não vá embora, assassinado, enterrado. No exato momento em que essas palavras aparecem, barulhos começam a ecoar na vegetação densa ao redor. Sons de algo correndo entre a mata, passos rápidos se aproximando na escuridão. That's an odd feeling. Are you affecting me now? I feel like you're trying to affect me. I've come over very dizzy.
Is that you? That's an odd feeling. I felt like something come up on me. I've just got this dizzy head. Are you attaching yourself to me? What should I do? First thing you should do is leave me alone if that's you affecting me. Lower. Leave me alone. Okay. Asylum. Asylum. O clima começa a ficar claramente hostil quando o aparelho passa a emitir palavras ameaçadoras como arranhar, deixar você em paz, inferno e até um nome específico, Catherine. O ambiente, que já era assustador, rapidamente se transforma em algo realmente ameaçador. Sem perder tempo, ele guarda os equipamentos e deixa a floresta, abandonando para trás uma entidade que parecia ativa, territorial e dominante no meio da madrugada. E você, iria a uma floresta assombrada como esta sozinho à noite? Em 13 de fevereiro de 2021, um usuário chamado Jeff publicou um vídeo chamado Sons Assustadores na Floresta de New Hampshire. A floresta mostrada no vídeo ficava logo atrás da casa dele, em New Hampshire, e segundo Jeff, era uma área extremamente fechada e difícil de atravessar. Ele já estava acostumado a ouvir sons de animais vindo da mata e normalmente conseguia identificar exatamente o que era. Mas aquele barulho específico era diferente. Além de extremamente assustador, Jeff não fazia ideia do que poderia ter causado aquilo. E, sinceramente, mesmo para quem assiste esse tipo de vídeo o tempo todo, é um som muito difícil de explicar. So I'm recording in hopes that I hear it again. It's downright terrifying. But of course it stopped as soon as I started. Oh. There it is again. That's what I heard when I first came out. That is terrifying. That was either like the biggest, sickest coyote, or I have no idea. Wow. Now I've heard coyotes many times out here, all hours, from lone coyotes doing that long like wolf type call to like a pack of coyotes yelping with a kill. Owls, fisher cats, foxes. I know that they sound crazy. That is totally different. That was deep. Oh my God. Yeah, my motion detector light just turned off. And I've heard that howl, moaning howl twice now. Well, 3 times. The first time I couldn't catch it. And then the last 2, oh jeez. I'm out of here. That was probably just the house settling, but that was spooky. Jeff decidiu encerrar a gravação e publicar o vídeo na internet. Os comentários rapidamente ficaram cheios de teorias, e um deles dizia: se você nunca mais ouviu esse som, provavelmente era um animal em perigo. Mas se continuou ouvindo depois daquela noite, então existe outra coisa aí fora. A teoria de um animal ferido até faz sentido. Porém, ao procurar sons parecidos no YouTube, encontrei uma reportagem em Courant Island, uma pequena ilha no Canadá com menos de 500 habitantes, localizada a mais de 3.000 quilômetros de onde Jeff gravou o vídeo. E o mais estranho é que os moradores de lá relatavam exatamente os mesmos sons. It's an eerie recording captured on a cell phone of something that's making strange howling noises heard throughout Alert Bay. We heard it once, and I didn't get the recording,
And then second time I got the recording, and that's I was on the back porch. Very eerie. The audio was recorded just recently on the backside of Cormorant Island. It's been heard by many all over the island. This summer I've heard it 3 times. I've heard it scream 3 times. Esse pequeno trecho ajuda a entender melhor o tipo de som que os moradores estavam ouvindo. Porém, existe um detalhe importante. Cormorant Island praticamente não possui animais capazes de produzir barulhos como aquele. E por causa disso, muitos moradores acreditam que os sons possam estar ligados ao lendário Pé Grande. That Cormorant Island is a location where there is no wildlife. There's no bears, no cougars, not even any deer. And while you could dismiss the noises, there have been plenty of sightings. One person that's seen it, her father lives in Alert Bay, and she came up to visit her father. So she went up to the graveyard to pay respects to one of her family. And when she went up to the graveyard, she seen it standing there. She turned around and she got out of there right away. She didn't even go to the graveyard. And a more recent sighting when a group of teens were playing soccer near the band's big house. A large upright creature moved quickly alongside the building in just a few strides. Yeah, they took off right away. They don't even stay there anymore after the dark. Tomorrow on CTV News, a visit to the island by renowned Sasquatch investigator John Bindernagle, talking with witnesses and looking for clues, and we'll travel along. Gord Kurbis, CTV News, Alert Bay. E é aí que entra John, uma figura importante nessa história. Ele era um renomado biólogo especializado em vida selvagem e analisou as gravações feitas em Cormorant Island. Mas mesmo com toda a experiência dele, John também não conseguiu identificar o que poderia estar produzindo aqueles sons. And we won't go into it now, but there is the whole Aboriginal descriptions of Wendigo, as well as non-Aboriginal reports of Sasquatches in the area. So now let's listen to what was recorded in Norway House, which is actually much louder. John chegou a comparar os sons com aos sons de alces, mas mesmo assim não ficou convencido de que aquela era a verdadeira explicação. Now, I think most of us would agree that the moose calls are similar, but not the same. A conclusão final de John era de que aqueles sons vinham de um mamífero que ainda não havia sido catalogado pela ciência. Infelizmente, ele faleceu em 2018 devido a um câncer, mas todas as análises e vídeos dele continuam disponíveis para quem quiser tirar as próprias conclusões. E você, o que acha que pode ser esses sons? Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.